Ok, minha gente, sorridentes. Hoje à tarde eu vou estar lá no Sorridente. Vou mexer mais um pouquinho, né? Tem que ser, como eu falei com vocês, implante é uma coisa complicada, então você tem que ir devagar. Como eu tomo anticoagulante, né? Por causa do coração, da operação, então realmente tem que ser um negócio devagar. E a Sorridente tem isso, né? A Sorridente, a Gisele trabalha com a gente, ela é muito calma, ela cuida da gente. Não é só simplesmente você falar assim, eu vou no dentista. Não é isso. Não é isso. Você tem que ter lá um bate-papo, um aconselhamento. Você tem que deixar, o dentista tem que deixar você relaxado, porque principalmente no implante, né? E hoje todo mundo está fazendo implante, é um negócio complicado. Então tem que ser calmo. Sorridente ao lado da Câmara de Vereadores, ok? Sorridente. Daqui a pouco eu vou estar almoçando, eu vou lá no Açaí do Alto. Hoje eu vou lá comer um filezinho com a batata frita, um arroz e feijão, lá no Açaí do Alto, ali na esquina do Correio do Alto, em frente ao Colégio Ginda Bloch. Hoje a gente vai lá, Açaí do Alto, hein? Estaremos lá daqui a pouquinho. Marcelo já está aí, Marcelo vem falando sobre dores também. Marcelo é fisioterapeuta, osteopata, e ele fala sobre dores. Joga o Marcelo aí na tela com a gente. Bom dia, Hélio, meus amigos telespectadores. Novamente é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Então, vamos conversar um pouco sobre dor emocional. Muitos têm me perguntado sobre isso. Doutor, existe dor emocional, dor psicossomática que chamavam antigamente? Então, não existe. É tudo dor. Você realmente está sentindo dor. Não existe essa história de, dor da cabeça. Não, é dor. Então, dor, como conversamos na última semana, é um alerta quando é agudo, menos de 3 semanas. 90 dias, 3 meses. E dor crônica é patológico, segundo a CID-11, classificada no ano de 2020. Então aqui temos o tratamento para os dois tipos de dor, vamos avaliar melhor a sua dor, traçar o tratamento específico para a tua dor, para a sua queixa e ter, se Deus quiser, a melhor resposta. Estou aguardando vocês aqui no átrio, no meu consultório na sala número 319. Vamos tomar um café, conversar, avaliar melhor a sua dor. E meu Instagram é @Dr. Marcelo Felício com 2 L's. Beleza? Aguardo vocês. Ainda de agosto, Marcelo vem aqui no programa para falar sobre isso, sobre dores. Isso é complicado. Agora, é interessante, não existe dor emocional, né? E a gente fala isso, porque eu com a dor de cabeça, sabe o que foi? Me aborreci agora lá no banco, acabou me dando uma dor de cabeça. Não tem dor emocional. Dor é dor, acabou. E é verdade isso, é verdade. Eu já houve uma época que eu tinha muitas dores de cabeça. Depois passou. E aí hoje, eu acho que é a vida, né? As coisas quando vão acontecendo, vão melhorando, as coisas vão melhorando também, sintomas de dores. Dor de cabeça é um exemplo disso. Mas quem pode responder isso é o Marcelo. Eu estou comentando. Se é isso ou se não é, eu vou perguntar a ele quando ele vier aqui. Ainda esse mês a gente vai fazer aqui um bate-papo. Supergasbras, gás baixou no Supergasbras e agora tem aquela balança que vai melhorar vai fazer você pagar menos ainda no gás, que ela pesa aquele gás que ficou no fundo do botijão quando você for trocar. Supergasbras 2643-4497. Bibi Nóboa, Bianca, bom dia. Bom dia, Hélio. Prazer estar aqui novamente no seu programa. Aqui eu considero minha casa também, né? Então, bom dia aí para vocês que estão assistindo a gente nesse friozinho que já chegou de novo. Agora a gente falava aqui, né, que a gente está cansado de sentir frio, mas realmente, como você falou, tá certo, precisa chover aí, né? Mas não chove? Não chove, só esfria. Só esfria. Só faz frio. Hoje eu abri o programa, Bibi, falando sobre um culto que aconteceu ontem na Missão Metodista. Em determinado momento, o pastor Sérgio Raposo começou a falar do momento político que nós estamos vivendo. Ele botou até a bandeira brasileira lá de fundo, né? Então ele falou que a gente tem que participar, que tem que votar, que temos que ter consciência disso, que a gente está no momento em que vamos decidir o futuro do Brasil para os próximos 4 ou 8 anos, ou 16, a gente não sabe, né? Então, eleição para deputado estadual, deputado federal, senador, governadores e presidente da República. Tem gente, Bianca, que não sabe o que é eleição para deputado. Olha, Hélio, eu acredito, mas assim, você falou uma coisa fundamental, participar do processo.
querer entender um pouco mais, né? Entender qual é a proposta daquele candidato a deputado, daquele candidato a presidente da República, acompanhar os debates. Cada vez mais a gente começa a perceber, sempre foi dessa forma, mas cada vez mais latente, que o poder está nas nossas mãos. Agora, depois, né, não participar, não adianta depois reclamar do leite derramado. É importante que a gente esteja participando. A gente tem as redes sociais, que traz muita informação para a gente, né? E é importante filtrar, é importante querer saber um pouco mais se aquele candidato a deputado, se ele tem proposta para você, se ele está fazendo coisas que realmente são condizentes com aquilo que ele está falando. Isso é fundamental para que a gente comece a mudar um pouco a história desse país, né? Mas eu acho que essas 2, 3 gerações, a sua geração, por exemplo, uma geração acima da sua e outra abaixo, eu acho que a gente não foi politizado. Eu acho que essas gerações não foram politizadas. A gente se distanciou do processo político, Mas né? por quê? Então, eu acredito que a gente foi tomando certas verdades, certos estigmas como verdade. Como, por exemplo, se meter com política já não presta, aqueles jargões que a gente escuta, né? Ou então, política é uma coisa do mal, ou então eu não quero saber de política, ou então não gosto de política, como se a gente, na verdade, não fizesse política o tempo inteiro. Conversando, vendendo. E aí, quando a gente começa a tomar isso como verdade, a gente começou a se afastar do processo, como só se determinadas pessoas falassem ou tivessem envolvidas naquilo, como se aquilo não afetasse as nossas vidas diretamente, né? E nos afeta. Então, é fundamental. Quanto mais gente boa, quanto mais você e da sua casa quiser saber, mais importante. Outra coisa, Hélio, que você vai se lembrar, eu ainda tive o SPB, né? Eu ainda tive... Isso acabou. Acabou. Quer dizer, hoje, nem a escola aproxima a gente do processo político. E isso é um erro muito grande. Porque, cada vez mais, né, as gerações vão se afastando daquilo que elas precisam fazer para mudar o país ou para mudar aquilo que elas não gostam. Ou, enfim, tá de 2 em 2 anos. Porque, se você perceber, a gente quase que sai de uma eleição e entra na outra, né? O processo político ele é muito rápido. A gente mal acabou de votar para vereador e prefeito e agora a gente já tem o pleito aí para deputado, com alguns candidatos da terra, que é muito importante essa representatividade, independente de quem você vai escolher. O fundamental é que você perceba que, sim, há uma importância, talvez, ter uma representatividade, mas pesquisar a respeito, estar por dentro do que essas pessoas te falam, é fundamental para você poder escolher, né? Então, essa é a questão. A Alice Moreira está dizendo parabéns pelo programa. Rio de Janeiro já começou a chover. A Alice Moreira está no Rio de Janeiro vendo a gente, já falou, já está chovendo no Rio de Janeiro. Já está chovendo no Rio, imagina, Alice, pensa. A gente precisa que chova aqui em Teresópolis. Pessoal da feirinha, Jaime Palmares, obrigado. Você falou que sobre o SPB, Moral e Cívica, isso saiu do currículo escolar. E essa saída do currículo escolar, dessas matérias, isso também fez com que o professor passasse para os alunos a sua vontade. Ou eu estou errado? Olha, eu não estou dentro desse processo escolar, né? Fiz normal, fui normalista aí do estadual, mas não estou dentro desse processo escolar. Mas o que a gente ouve dizer é que sim, né? É muito diferente a gente passar o conceito e querer passar a ideologia, né? Isso são coisas que a gente precisa estar muito atento. Eu estou muito atenta à escola do meu filho para entender se está se passando ali uma ideologia, aquilo que o professor quer que o aluno acredite, ou de como realmente são as coisas. Porque o importante é que a gente consiga escolher, né, Hélio? A gente consiga escolher para que lado vai, ou direita, ou esquerda, ou centro, enfim, né? Ou então parar um pouco com essa polarização para o entendimento do que está de fato acontecendo e o que a gente pode mudar e qual é a nossa importância nesse processo. Eu mesmo trabalhando com outra coisa, vocês sabem que eu sou da aviação, que eu amo, um beijo para os motoristas queridos, um beijo para o pessoal da aviação, mas volta e meia a gente está aqui falando de algo que eu adoro e não vou deixar de gostar, que é a política, para a gente saber que é preciso estar dentro do processo, né? Quando uma pessoa entra aqui no vídeo, numa matéria do Bandeira, reclamando e pedindo às autoridades para consertar a rua que ela mora, isso não é fazer política? Isso é fazer política diretamente.
né, é diretamente pleitear aquilo que você sabe que tem direito, mas naquele momento não está sendo cumprido. Ou então que você precisa chamar a atenção das autoridades naquele momento, isso é fazer política. Então, para isso é fundamental. Ah, mas quando eu for escolher, será que eu vou escolher alguém que já tem uma proposta pré-formatada ali para aquela minha rua, para aquele meu bairro? Quais são as suas prioridades e até que ponto você está percebendo se esse político que você vai escolher é o político que vai te atender? Te atender, como eu digo, atender no todo, né? Na coletividade, que é uma outra coisa importante da gente entender também. O político ele está fazendo para aquele número pequeno de pessoas ou ele está fazendo para o coletivo? Quais são as intenções dele? Enquanto a gente prestigiar quem faz para poucos e não faz para o coletivo, a gente também tende a errar na hora da escolha, né? Então, é fundamental. Ou seja, é a mesma coisa quando isso aí são centenas de pessoas, milhares de pessoas aqui em Teresópolis, é muita gente que reclama da falta de um novo hospital, de um hospital público, um hospital estadual, seria a ideia, um hospital estadual. Então, cada vez que você está reclamando, você está fazendo política. Exato. Eu acho que quando e outra, né? A gente perde, na minha época, eu vou falar de novo do estadual, a gente tinha os grêmios, né? Eu fui participante do Grêmio do Estadual, tinha a União Estudantil de Teresópolis. Ali, naquele processo, a gente já saía da escola com uma intenção muito clara do que precisava ser feito. Ou seja, se organizar para falar de uma sociedade melhor, independente para aquilo que você queira. E hoje a gente tem, na verdade, olha, a gente pode fazer comissões, né? Comissões de saúde, comissões, enfim, né? A sociedade civil organizada. Hoje ela está desorganizada porque se perdeu desde a infância, desde as escolas, né, na minha opinião, a importância de estar organizado pensando sobre determinado assunto. E aí, o muito interessante, né, que eu gosto de brincar nas minhas redes sociais, que eu falo coisas que ninguém te conta na política. A gente acaba ouvindo as mesmas reclamações. O Facebook traz muito isso para a gente, né? Dia após dia a gente ouve as mesmas reclamações, mas não sai daquela espiral da reclamação. Mas a gente também não se organiza como sociedade para tentar entender como é que pode fazer para melhorar, ou quais são as propostas que mais nos atendem, que eu acho que nesse período de eleição é fundamental a gente perceber. Ainda existem os grêmios, os estudantes aí, como Teresópolis tinha a UET. A UET, que revelou o Castelar, que esteve aqui há pouco tempo. Alex Castelar. O Alex é meu amigo dessa época, né? Ele era presidente da UET à época. Então, assim, muito, muito, muito importante que os colégios voltem com a questão da representatividade a partir dos grêmios estudantis, que hoje não existe mais, né? Não existem mais. Então, é fundamental que haja esse movimento de organização para pensar naquilo que a gente quer de melhor para a sociedade. Porque criança e adolescente que não entende que é preciso se organizar para pensar em algo, vai chegar um adulto também, vai chegar à fase adulta, não percebendo quanto a política faz a diferença na vida dele, né? A UET, a União Estudantil de Teresópolis, ela surgiu, se eu não estiver enganado, dentro do colégio estadual. No colégio estadual, eu acredito. Foi no colégio sim. estadual. A primeira entrevista que o Alex Castelar deu foi para mim. Ele sempre diz isso. E eu virei para ele no final, na Rádio Teresópolis, década de 80, por aí, final da década de 80. E eu virei para ele e falei, você vai ter um futuro político, você tem um futuro político. Está aí. O Alex hoje é assessor direto do governador Cláudio Castro. E é um cara que batalha por Teresópolis, Alex Castelar, não é candidato. Posso falar o nome dele, Alex Castelar. Então isso, falta hoje a politização do brasileiro, falta a politização do teresopolitano. O teresopolitano está muito alheio a tudo isso. Deixa eu passar aqui pelo pessoal de casa. Cristiano Gil, nós temos que se envolver sim e prestar muita atenção em quem a gente bota lá dentro para não reclamar depois. Márcio Danilo, meu amigo, pastor Márcio Danilo, indo embora amanhã, vai viajar amanhã, vai para os Emirados Árabes, né? Agora só daqui a um ano, vai para trabalhar, né? Que ele mora lá. Bom dia, meu amigo, esse é um assunto de muita importância. A gente almoça junto amanhã, hein, Márcio? E Marcelo Soares botou aqui, não sei quem, é muito orgulho da minha esposa. Quer comentar? Ah, meu amor. Muito orgulho do meu marido também. Então, acho que é fundamental cada vez mais a gente voltar ao assunto para falar de política, de quanto a gente precisa se organizar, né? A gente tem as comissões, comissão de saúde, a gente tem o da cidade. Cada vez mais a gente precisa voltar o olhar para aquilo que a gente precisa discutir, como sociedade civil organizada novamente,
para esse entendimento, né, Hélio? Você percebe que as pessoas, na verdade, elas reclamam muito, e eu acho que tem que reclamar, não é isso que eu estou falando, mas estou dizendo o seguinte, se organiza um pouco. Né? Na hora de votar, aquele político ele está fazendo proposta para quem? Ele está fazendo proposta para um número pequeno de pessoas ou ele está pensando em coletividade? É fundamental para que a gente observe também qual é a fala dele. A fala dele está fazendo jus, está tendo coerência com aquilo que você tem observado da trajetória política dele? Então, é fundamental para que você comece a fazer boas escolhas. Ai, Bibi, não tem como a gente acertar. Eu concordo que é difícil. Eu já errei quantas vezes, né? Como outras, eu acredito que tenha acertado sob a minha ótica. No entanto, a gente perceber aquilo que é falado, aquilo que é proposto na época eleitoral, está condizente com o passado político? Está condizente com a trajetória política daquela pessoa? Né? Ai, Bibi, a pessoa ainda não veio. Bom, então bacana. Então vamos perceber se aquilo que ele está propondo há uma coerência e pode ser feito. Para que a gente cada vez mais comece a treinar e filtrando aquilo que a gente escuta, né? Para talvez, quem sabe, a gente conseguir realmente reclamar menos e ver mais resultados. Por que a mulher, e você sabe que é mesmo assim, por que a mulher, ela é tão difícil para ela fazer denúncias? Aqui em Teresópolis é o exemplo vivo disso, né? Denúncia da mulher que apanha do marido, denúncia de criança que são abusadas sexualmente. A mulher ela tem medo ainda disso, né? Ela não participa. É a mesma coisa com a política? A mulher não quer participar da política? Olha, Hélio, eu acho esse um tema fundamental, porque eu acho que a mulher ela precisa, de forma urgente, se aproximar do processo político. Primeiro que a gente fala mais, né? A gente quando tem que falar, não tem jeito. Eu acho que isso é fundamental. Principalmente, os partidos precisam acolher essa mulher, não só na época, como a gente está vendo aí, toda essa problemática que está sendo criada no Brasil, Teresópolis não é diferente, daquela candidatura que não devia ter sido bem assim, mas acabou sendo, porque aquela mulher foi aproximada do processo eleitoral no momento da eleição. Né? Aliás, é uma crítica que eu sempre faço a todos os partidos, sem exceção em Teresópolis. Os partidos eles não se organizam, eles se organizam na época eleitoral, e aí eles não conseguem trabalhar. Né? Então, assim, o partido ele precisa ter a presidente mulher que vai fomentar durante o ano inteiro, né? Conversas, palestras, vai fazer ações para que ela realmente capte as mulheres que tenham realmente notoriedade, para que aquelas mulheres realmente se fortalecerem em conjunto, para na hora do pleito elas terem possibilidade de concorrer. Né? Possibilidade justa, com fundo eleitoral adequado, bem dividido, para que realmente essa mulher não faça parte do que eu sou contra, diga-se de passagem, trago polêmica, daquela cota de 30% feminina dos partidos. Contra, totalmente contra. Eu vou te fazer uma pergunta, mas você vai responder depois do comercial. O Brasil é um país machista ou a mulher que não se impõe? Segura a tua resposta. A gente volta já e eu quero lembrar aí mais uma vez do Posto Santo Estevão em Araras. Em Araras, Posto Santo Estevão. No meio da poeira. Está ali dentro da poeira o Posto Santo Estevão. Gasolina Fit, com a qualidade Fit, o precinho mais barato. Agora o atendimento é que faz a diferença no Posto Santo Estevão em Araras. A gente volta já.